me afundando, saía toda noite. Trocamos tiro com outras pessoas. E eu sempre usando a reza pra mim sair bem. Tá entendendo? E aquilo acontecia. Uma vez ele foi pego pela polícia e eu não. Ele ficou 4 meses preso, saí. Disse, como é que a polícia não te pegou? Mas ele não sabia que eu fazia essa reza. Eu creio que é o seguinte, era uma má índole que eu tinha. Eu não sei explicar. Não era por necessidade. Meus pais nunca deixou passar necessidade. De novo já dizia que eu era mal. Eu dizia que era mal. Desde 3 anos de idade, 1 ano. Né? E eu não entendia até ser ruim para os outros. E sabe aquela sensação? Escapei. Sempre acontecia isso comigo. Escapei. Sim. Entendeu? Sim. Escapei. E aí aconteceu, né? Até que ele começou a matar muita gente, né? Fazer homicídio. Ele fazia homicídio e ligava pra mim, ó. Matei fulano, vai lá olhar em tal lugar. Matei ciclano, vai lá olhar em tal lugar. Até que um dia, peguei a moto, foi eu, mais 5, cada um numa moto. A gente chegou numa praça assim, ele foi e executou um rapaz na minha frente. E aquilo abalou comigo, sabe? Eu fiquei muito impactado com aquilo ali. E ali eu cheguei em casa e eu fiquei refletindo, eu disse assim, por que eu tô nisso? Né? Minha mãe ora por mim, meu pai era um pai muito trabalhador, idôneo. Não tem necessidade de eu estar nisso, né? Mas eu tinha um vazio dentro de mim muito forte, que eu não entendi o porquê. Até fica um recado aqui para todos que estão nos ouvindo. Tem filhos, né? E pessoas que sentem um vazio, que tá nessa constante adrenalina. Na verdade, esse vazio é a presença do Espírito Santo que nós estamos sedentos e precisando delas, né? Então, por isso tem muitas pessoas que, pastor, eu não consigo me firmar na igreja, pastor, eu não consigo me firmar. Na verdade, elas não sabem direcionar esse vazio, ou muitas pessoas vão sentir como uma adrenalina, que é vive num relacionamento, vai para outro, é como se a vida perdesse a graça. Tem que trocar de carro, insatisfação. Na verdade, isso é um grito da alma, e eu tinha isso muito forte. Pelo chamado que eu carregava, mas eu não sabia. Então, como minha mãe não tinha um entendimento, o que é que acontecia? Isso era direcionado para as trevas, porque ninguém me entendia. Tá entendendo? Entendi. Hoje eu entendi que não era questão de ser mal, era questão de ter um mentor que não tinha. Por mais, e isso vai um recado para as mães e os pais aqui, que muitas vezes está passando por algo parecido. Eu digo assim, muda a estratégia. Por quê, irmão Rafael? Eu digo por isso porque quando eu estava, mais na frente eu vou chegar lá, em São Paulo, eu morei com uma tia minha que é como se fosse uma segunda mãe pra mim, né? Eu mandar até um abraço pra ela, Nilda é o nome dela. E ela me acolheu muito, e o nome da minha mãe é Débora, um abraço também pra minha mãe. E ela me acolheu muito, e com ela eu não tinha esse tipo de comportamento, por quê? Ela fazia eu me sentir como se eu fosse alcançar os meus sonhos de forma honesta. Já minha mãe, por ser muito regrada, tentar me fazer sempre o bem, minha mãe me passou uma visão sempre muito limitada. Era meio que assim, eu sempre sonhei muito alto, minha mãe dizia, meu filho, isso não é pra você. A vida é difícil, meu filho. Não, dinheiro não é fácil. Então aquilo me trazia tanta negatividade, mesmo sem ela saber, ela estava tentando me blindar. Mas eu comecei a tomar abuso, tanto da educação, como da questão do ambiente, da igreja. Porque eu dizia assim, rapaz, nada pode aqui. Sabe, aquela visão um pouco retrógrada, né? Do evangelho bem primitivo, assim, que eu sei que o senhor também viveu, né? Não pode jogar uma bola, não pode usar uma bermuda, não pode. Então, quando você é jovem, hoje eu não sinto falta disso, né? Nem ligo pra isso. E nem tenho. Mas quando você é jovem, você passa um pouco de dificuldade. Tá entendendo? Exatamente. E assim, minha mãe também não era daquela pessoa muito rígida, não. Se eu quiser jogar uma bola, ela deixava tudo. Mas eu creio mais a questão da forma de verbalizar. É tipo assim, ó. Você me conta um sonho teu. No meu coração eu posso até achar impossível, mas eu não vou te dar um banho de água fria. Eu vou te impulsionar. Tá entendendo? Às vezes não é assim, mãe, eu queria uma moto. Ah, meu filho, eu não posso te dar. E ó, isso aí não é pra nossa realidade. Não. Ó, meu filho, eu não posso te dar, mas você vai conseguir. Trabalho e tal. Então, eu sentia falta disso. Então, eu comecei a ir buscar, né, essa adrenalina, essas coisas nas coisas de fora. Por quê? Dentro de casa, por mais que minha mãe trouxesse a palavra e a doutrina cristã, eu via que eu não rompia. Eu me sentia numa atmosfera que me diminuía, sabe? Incapaz. Tinha 15 para 16 anos. Uma Phaser 250. Minha mãe até falou pro meu pai, você não vai comprar isso pra ele e tudo, mas meu pai era muito liberal, assim.
Disse, não, ele trabalha, ele vai pagar. Eu sempre trabalhei desde novo, 13, 14 anos. Uhum. Eu comecei a trabalhar não por necessidade, porque eu gostava de ter o que é meu, né? Uhum. Então, comecei a vender, 13 anos de idade, comecei a vender água mineral numa bicicleta, gritando. Uhum. Comecei com 2 botijão de água. Com um mês já tava com 45 botijão. Então, assim, eu sempre tive essa mente meio empreendedora, assim, sabe? Ah, É, sim, entendi. e sempre fui batalhador, né? Por isso que eu digo, nunca foi por dinheiro. Sim. E continuando a trajetória, então eu passei, né, por isso, até, irmão Rafael, que eu trabalhava na farmácia, o senhor lembra que eu falei? Sim. Trabalhava na farmácia. E o filho da irmã da farmácia foi assassinado. Adivinha quem foi que matou? Esse rapaz que andava com ele. E eu não, Meu aham, Deus. eu não sabia, né? Assim, não tive nenhuma participação, graças a Deus, Deus não permitiu que eu chegasse a tirar a vida de ninguém. Deus sempre me livrava. Uhum. Então eu cheguei no outro dia para trabalhar, né? E o meu patrão na época lá tava um pouquinho assim, a mulher lá tava chorando, o que foi que aconteceu? Mataram o filho dela, assim, como é o nome do filho dela, assim, não conhecia o rapaz não. Cheguei de noite, fui lá no morro lá, e o cara falou, ó, tu viu lá um, um coisa que eu fiz, chamada de pacote. O pacote que eu fiz lá, que eu te mostrei, eu disse, como é o nome do rapaz? Aí ele falou o nome do rapaz. Disse, não acredito, irmão, disse que foi. Disse, esse rapaz era filho da irmã que trabalha lá, na verdade a irmã trabalha na casa do dono da farmácia. Aí ele disse, eu disse, por que tu fez isso? Ele disse assim, uma pessoa, não vou nem dizer, porque é parente, teve uma discussão com o rapaz e me mandou ir lá matar, porque como era de sangue, então pra não ficar na cara, eu fui lá matar, porque ele faz favor, quando alguém precisa morrer aqui também, ele vem e mata aqui. E aquilo me impactou muito, sabe? E porque eu vi que a mãe dele era cristã, e minha mãe cristã, então eu fiquei impactado. E eu olhei pra ele, fiquei triste, fui pra casa. Não falei nada. Passei uns dias refletindo. Chegou um dia eu tava passando de moto, ele estava num lugar lá bebendo, comendo carne assada, espetinho. Ele disse, Renato, vem aqui, senta aqui. Sentei lá. Cadê você, rapaz? Você sumiu, nunca mais apareceu. Eu disse, não, eu tô fazendo umas coisas pra mim e tal. Aí ele disse, por que tu tá todo estranho? Eu disse assim, vamos pra igreja comigo? Aí eu fui, levei ele pra igreja, ele foi. Oração pra mocidade, Coab 3, Cabo de Santo Agostinho, lembro até hoje, segunda-feira. Deus falou poderosamente com aquele rapaz ali. Poderosamente. Eu disse, rapaz, Deus falou mais forte contigo do que ele fala comigo. E olha que Deus fala comigo, viu? E aí ele não quis nada com Cristo. Aí fui, no outro dia vi ele de novo, eu falei, ele disse, por que tá estranho? Eu disse assim, rapaz, eu fiquei muito triste contigo, porque você matou o filho da irmã. Aí ele disse que nada, isso é assim mesmo. Eu disse, não é assim não, irmão. Vou dizer uma coisa pra você. Falei pra ele com autoridade. Acho que foi Deus que me tomou. Eu disse assim, Deus vai cobrar o sangue desse rapaz pra você. E se você não se converter, você vai descer à sepultura. Sabe o que ele falou? Ele olhou pra mim e riu. Ele disse assim, aí é caixão e vela preta, não tô nem aí. Aí eu disse assim, isso aí não tem mais. O coração dele tá mais pra lá do que pra cá. Só que eu gostava muito, ele era uma pessoa muito boa comigo, sabe? Porque o inimigo ele faz isso, né? Uhum. Sabe o que eu acho interessante, irmão Rafael? Que a gente viveu o mundo, eu vivi o mundo, e às vezes a gente vai ver mais união, claro que é uma falsa união, do que o povo que tá na igreja. Muitas vezes a igreja tem perdido os jovens, né? E os irmãos por divisão, né? Enquanto o mundo ele tá pronto para abraçar. Emprestava moto se eu precisasse, dinheiro, ele só vivia com o bolso cheio